Vamos para mais um vídeo do canal. Eu tô muito feliz em voltar aqui para gravar esse vídeo para vocês, porque hoje vai ser um vídeo mais direto, mais didático, com realmente ações para que vocês possam aí ter uma nova versão, hoje voltado para o relacionamento. Que você consiga, ao longo desse vídeo, pegar tudo que vem na mente de vocês, na sua mente, e vai anotando, anote ao decorrer desse vídeo o que vem de resposta quando eu fizer alguma pergunta pra você, porque assim você vai conseguir ter uma clareza sobre tudo que tem te acontecido hoje no seu relacionamento. E o tema do vídeo de hoje é como me tornar uma nova versão no meu relacionamento? Como eu posso me tornar uma nova pessoa no meu relacionamento? Eu sei que, talvez você que tá me ouvindo aqui agora, você tá numa versão do seu relacionamento que não é boa, uma versão muito ciumenta, uma versão insegura, uma versão descontrolada emocionalmente, reativa emocionalmente, seja de mulher ou de homem. O meu público, na maioria, é feminino, mas aqui eu vou falar para os homens também, porque nós sabemos que existem sim homens que têm aí esse desequilíbrio emocional e acabam explodindo na parceira, né? Principalmente narcisistas, mas tem homens que não são narcisistas que também acabam descontrolando na parceira. Então, se você já identificou que precisa mudar no seu relacionamento e você não sabe como fazer, você principalmente, esse aqui é o ponto principal de tudo, principalmente o ponto principal, é você perceber que a forma como você age hoje, ela pode ser totalmente, ó, deixada de lado para que uma nova versão venha. E uma coisa que eu quero te dizer que talvez você já tenha ouvido, se você imagina algo na sua vida, se você imagina sendo alguém na sua vida, em algum campo você já é essa nova versão. Então não duvide nunca, nem por um segundo dela. Acredite sempre. E é por isso que você tá nesse vídeo aqui hoje, porque eu tenho certeza que você acredita que pode ser essa versão. Essa versão mais amorosa, essa versão mais próspera, não só no seu relacionamento, mas em outras áreas da sua vida também. Então vamos lá. Eu vou contar um pouco da minha história aqui em relacionamentos, porque pra você que tá chegando agora no vídeo aqui no canal, talvez você não me conheça. Meu nome é Karine, como você já viu aqui, eu falo sobre relacionamento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal para as mulheres no meu Instagram e outras redes também, não só para mulheres, mas homens também. O meu intuito aqui é fazer com que vocês se relacionem melhor, se comuniquem melhor e se deem melhor, bem melhor no, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas mesmo, não só relacionamento. Mas eu vi como relacionamento algo que é principal para o nosso bem-estar, porque comigo durante toda a minha vida foi assim. Quando eu não estava bem no meu relacionamento amoroso, as outras áreas da minha vida não iam bem. Eu não conseguia avançar, eu não conseguia dar um passo no meu trabalho, fazer algo pro meu trabalho, porque algo no meu relacionamento era criado e por mim, eu não quero trazer aqui a responsabilidade pro outro, mas eu trazia para o outro sempre. Então, algo no relacionamento era criado por mim, eu colocava a responsabilidade no outro e aquilo fazia com que era como se fosse um furacão na minha vida, um turbilhão assim de emoções em todas as áreas da minha vida. É como se um ponto de desequilíbrio desequilibrasse todo o resto. Mas hoje eu vou te explicar por que que isso acontece. Porque quando você tem um problema no seu relacionamento, você não consegue avançar nas outras áreas da sua vida. Então vamos lá. Você hoje se identifica como uma pessoa ciumenta, uma pessoa insegura, uma pessoa que não se comunica bem, uma pessoa que não é uma boa parceira ou um bom parceiro para o seu relacionamento, você já fez muita coisa errada, já fez muita coisa assim que não foi legal. E aí, você quer ser alguém melhor. Só que enquanto você fica se identificando com essa sua versão pequena, insegura, essa sua versão que só entrega o mínimo no relacionamento, enquanto você se identifica assim, você vai agir assim. Agora, quando você para de se identificar com isso, e como eu vou fazer para parar de identificar? É muito desafiador, porque o seu corpo, o seu sistema nervoso, ele tá ali ligado àquela antiga versão. Ou seja, a versão que é ciumenta, ela tem ciúmes, o corpo sente ciúmes, o corpo sente a insegurança, o corpo tem medo. Então, o seu corpo, ele tá ligado à sua versão antiga. Enquanto você não regula o seu sistema nervoso, a sua nova versão, ela não vai vir. Por quê? Essa nova versão é uma versão controlada emocionalmente, ela sabe o poder da respiração dela, o quanto é importante a respiração. Ela não respira de forma ofegante, como você respira hoje, uma forma ansiosa de respirar. Ela sabe a importância que é da alimentação na vida dela, ela sabe o quanto a alimentação pode desregular o sistema dela. Ela sabe de tudo isso para que ela cuide do corpo físico dela e o quanto isso impacta na vida dela. Então, a sua versão de hoje, dessa identidade de hoje, ela não sabe ainda. Ela tá num relacionamento em que ela vive explodindo emocionalmente, ela fica reagindo com base no que ela sente. E se você quer mudar a sua versão no relacionamento, você precisa entender muito do seu corpo, muito mesmo. Enquanto você não entender do seu corpo físico, a parte aqui emocional, a parte material aqui, ó, só vai ser um reflexo do que você tá sentindo. Por quê?
o corpo vai sentir aquilo que você pensa, né? Mas o pensamento tá tudo bem, eu consigo pensar aqui, parar de pensar, e as coisas estão acontecendo, mas e o corpo físico? Quando você sente os ciúmes, quando você tem um medo, quando você tem medo de se expor, quando você tem medo de colocar limites, quando você tem medo de dizer que ama, de ser vulnerável na relação, e o corpo, o que que sente? Você sabe o que sente. Então, você vai pegar um papel e caneta agora e vai anotar. O que que eu sinto? Quais são as sensações que eu tenho com meu parceiro no relacionamento? Aqui é um ponto de partida para você dar um início na mudança. Lembra que tem que se desidentificar da versão anterior, que eu chamo de versão anterior, para que a nova possa vir. Mas aqui, ó, elas estão juntas. Enquanto você não parar de se identificar e ver aqui no corpo físico o que está acontecendo para mudar, a nova versão não vem. Identifique agora, pega um papel e caneta e anota o que que vem fisicamente quando você tá com seu parceiro? Poxa, eu sou uma pessoa que é ciumenta, eu sou uma pessoa que é insegura. O que que vem fisicamente? O que que você sente no seu corpo? É suor? É dor de barriga? O que que é? O que que você tá sentindo? O corpo físico, ele vai ser o sinalizador, tá? Vai ser o seu sinalizador. Então, ele tá te mostrando algo. Ele não tá dizendo que reaja com base nesse algo, reaja com base no seu medo, na sua dor de barriga, na sua tensão, na sua vontade de fugir. Não reaja com base no que você está sentindo. É muito enganoso dizer que você tem que agir com base no que você sente. Olha, a frase mais enganosa que existe é quando dizem isso pra você. Você tem que agir com base no que você sente. Não haja com base no que você sente, porque você vai sentir ciúmes por causa de um medo passado. Você vai sentir insegurança pra falar com seu parceiro. Você não vai sentir coragem pra ser vulnerável no seu relacionamento. Você vai ter medo, né? Então, se você agir com base no que você sente, no que você sentiu em toda a sua vida, você vai lascar com o seu relacionamento. Você vai acabar com o seu relacionamento. Não haja com base no que você sente. Isso é muito enganoso. Agora, para uma pessoa que tem um equilíbrio emocional, tá tudo bem falar isso, tá tudo bem dizer não haja com base no que você sente, haja com base no que você sente, porque a pessoa ela tá com a intuição muito alta. Então, assim, quando ela tá com a intuição muito alta, o equilíbrio emocional dela tá muito grande. E se meu equilíbrio emocional tá muito grande, o que eu sentir de fora vai ser muito verdadeiro. Só quem tá nesse nível de intuição e de presença do corpo sabe do que eu tô falando. Porque, assim, se você tá no equilíbrio emocional, normalmente você não tem medo, você não tem insegurança, você não tem medo de se expor, você não tem medo de falar nada com seu parceiro. Então, você tá ali numa estabilidade, né, emocional. Então, quando vem algo que te faz sentir alguma coisa, aí sim, aquilo vai te sinalizar algo. Mas não quer dizer que você tem que agir com base nisso. Você vai analisar o que tá sendo mostrado pra você, tá? Quem tá nesse nível maior de intuição sabe do que eu tô falando. Se você se identificou, até comenta aqui pra eu perceber se você tá com a intuição ativa, porque quem não tá com a intuição boa é aquela galera que tá sentindo demais o tempo todo, é medo o tempo todo, é insegurança o tempo todo, é raiva o tempo todo, é rancor, ódio, tudo isso o tempo todo. Então, como vai receber alguma informação além do que tá sendo sentido no corpo? É muito difícil ter essa percepção, tá? Então, percebeu que age de uma forma, tem ciúmes, insegurança, um monte de coisa. Agora você vai pra outra parte de identificar o que sente. Identificou, anotou, anota. É muito importante vocês anotarem, porque vocês vão começar a perceber que vocês estão sendo só um bichinho na vida. Assim, nós somos animais, né? Mas vocês vão perceber que tá sendo um bichinho raivoso, né? Reativo. E aí você vai começar a mudar. E agora, você percebeu, você já anotou que você tem aí algumas ações que você toma ao longo do dia, que você já reage automaticamente, que você se engana com o que sente. E agora você vai identificar os padrões. Padrões são aquelas coisas que acontecem sem perceber. Aquilo que você repete e você não se dá conta que está acontecendo. Por exemplo, teve uma briga no seu relacionamento, sempre tem briga no seu relacionamento. E você não entende o porquê. E ao invés de você pesquisar e entender o porquê, você pega e faz o quê? Culpa o outro, culpa o seu parceiro. Ah, não, é sua culpa. Isso aqui tem uma responsabilidade sua, não minha. E você sempre culpa o outro. Quando você faz isso, você tira os olhos para ver o que preciso ser mudado em você. Então, quando você olha pra você, você toma a responsabilidade pra si e fala: "O que que eu tenho que mudar em mim?". Gente, eu fiquei muito tempo da minha vida colocando só a responsabilidade no outro. Isso é muito ruim, porque você se coloca no lugar de vítima, de o outro fez isso comigo. Então, se o outro fez, o que que eu preciso mudar? Nada. Então, agora você vai trazer a responsabilidade pra você e identificar padrões. Eu vou até citar exemplos meus, porque assim você consegue identificar em você também o que que tem de repetição de padrão no seu relacionamento e na sua vida no geral, mas aqui focado pra relacionamento. Digamos que toda vez você briga com seu parceiro. O seu parceiro,
a sua parceira é uma pessoa, a mulher que você tem ao lado hoje é uma mulher muito feminina, e o homem que você tem ao lado hoje é um homem muito masculino. No meu caso, meu parceiro é um parceiro muito masculino. E como eu estava uma mulher masculinizada por causa de coisas que me aconteceram, coisas passadas que o meu corpo físico ainda trazia à tona no presente, lembra do que eu falei agora há pouco? O corpo físico ainda trazia, então trazia medo, trazia insegurança, um monte de coisas que não tinham a ver com o meu relacionamento presente, eu continuava trazendo isso. E a mulher masculinizada, ela faz o quê? Ela quer se defender, ela quer atacar, ela quer controlar, ela quer rebater a opinião do parceiro. Um homem verdadeiramente masculino, ele não se sente respeitado com uma mulher masculina ao lado dele. Porque a mulher masculina, ela quer fazer tudo isso. Ela quer se defender, ela quer atacar, ela quer confrontar. E o homem masculino, ele não vai admitir isso. Até de forma inconsciente mesmo. Quando ele vê uma mulher agindo como ele numa relação, ele vai se afastar. E o que que acontecia? Eu e meu parceiro, a gente tinha situações ali em que eu estava sendo mais masculina, só que eu não percebia que os problemas que eram causados era por causa desse meu masculino ferido. Eram por causa dessa vontade de confrontar, de racionalizar, de trazer ali, não, mas será que sua opinião é a certa mesmo? E mesmo que não fosse a certa, é a opinião que ele estava me dando no momento. Se eu tivesse no meu feminino, eu simplesmente ouviria, simplesmente aceitaria, porque era uma opinião que eu não tinha ouvido em nenhum momento da minha vida, que é como eu faço agora e como tem dado muito certo. Ou seja, o meu feminino está equilibrado, o meu masculino está equilibrado. A gente tem os dois lados da moeda, o masculino e o feminino. Só que a mulher, na sua essência, ela é mais feminina. E se ela tá com o masculino mais aqui, ó, à tona, não vai dar certo com um homem masculino verdadeiramente na sua essência. E eu não tô falando que é errado, tá? Eu não tô falando que é errado você ser uma mulher masculina, porque pode ser que com seu parceiro dê muito certo hoje, ou o homem ser mais feminino, pode ser que dê muito certo com a sua parceira hoje, não é certo ou errado. O que importa aqui é o que você quer viver. Se você quer viver com um parceiro que é mais masculino, você vai ter que trabalhar em você esse seu lado feminino, porque senão vão ser duas pessoas se chocando o tempo todo. E talvez você não perceba que o problema das brigas de hoje seja por causa disso. Talvez você já tenha entrado numa live minha do Instagram, visto a live, visto o que causa briga no seu relacionamento, mas não tenha entendido essa parte da essência das coisas, da parte, eu diria, arquetípica das coisas, é da essência da coisa mesmo, do porquê que isso acontece, por que acontece isso, por que que mesmo eu mudando a forma de comunicar com ele, eu ainda trago briga, mesmo mudando a minha intenção, né, conscientemente, a briga ainda acontece, porque tem algo lá dentro, mais a fundo, no fundo do mar que você não tá enxergando ainda, que no meu caso foi essa parte do masculino. Se você já teve relacionamento abusivo, ou se você foi uma mulher que não teve a presença do pai, ou se você foi uma mulher que teve muita frustração em relacionamento no geral, você provavelmente está no seu masculino ferido. Ou seria o feminino ferido? Feminino ferido, né? Então você tá com o masculino desequilibrado. E aí você vai descarregar tudo isso no seu parceiro. Você vai descarregar tudo isso como se ele fosse o culpado por tudo que você viveu, mas de forma inconsciente. Você nem sabe de onde veio. Você não sabe porque não consegue confiar nele, na palavra dele. Você não sabe porque, quando ele traz uma opinião, você sempre quer rebater. Você não sabe porque você sempre acha que ele está errado. É porque você tá nessa posição de masculino. E homem com homem, olha, não vai, não vai. Mesmo que você seja uma mulher linda, maravilhosa, se você tá numa postura de homem masculino na sua relação, com um homem masculino de verdade, não vai. Então, percebeu isso? Com tudo isso que eu falei agora, vai identificar padrão. No meu caso, era briga constante, briga, muita briga, por causa dessa posição mais masculina. Ou seja, cresci a minha vida inteira ouvindo que homem não presta. Cresci ouvindo que várias coisas, assim, muito bem esquisitas sobre homens, sobre o masculino, sobre como eles têm que ser tratados. Como seria diferente? Mesmo que eu quisesse, ou mesmo que eu tivesse julgado em algum momento, como que isso seria diferente se era a minha referência de relacionamento? Se você não tem uma boa referência em relacionamento, você vai repetir aquilo que você viu a vida toda, na sua infância, na sua adolescência, na parte da vida adulta, você vai repetir, por mais que você não queira, por mais que você julgue como errado, você vai repetir. Então é importante identificar quais as referências você tem, quais as referências de tratamento com o homem, com a mulher você tem. Porque talvez você queira mudar com a sua parceira, agora falando com os homens, talvez você queira mudar com ela, tratar ela melhor. Mas qual referência que você tem de um homem tratando bem a mulher? Responde aqui pra mim. Qual é a sua referência? Tá? Então, identificou o padrão, identificou o que tá repetindo, no meu caso era briga constante. Agora você vai mudar a postura. De verdade, não é fácil. Por quê? O seu corpo vai sempre querer lutar ou fugir, tá? Ele vai sempre querer lutar ou fugir.
Então, se você tá querendo o tempo todo lutar ou fugir, quando acontecer algum evento no seu relacionamento, evento que eu falo algo que te ativa um gatilho, que ativa alguma coisa de que vai me atacar, vai me ferir, vai me abandonar, que eu também tinha ferido do abandono, e aí eu vou falar isso pra vocês, tinha não, né? Aconteceu comigo essa sensação de ter sido abandonada. Então, se você sempre tá com a sensação de você é abandonada, você é ferida, você é atacada, o seu corpo vai sentir, e aí você vai reagir com base nisso. Sabendo que eu reajo da mesma forma, mesmo que não tenha a intenção verdadeira, né? Na sua cabeça você não quer atacar, na sua cabeça você não quer brigar, na sua cabeça você não quer rebater, não quer confrontar, mas o resultado continua sendo o mesmo. Tem alguma coisa acontecendo durante esse processo de conversa, de discussão ali no momento, para que gere o mesmo resultado, que é da briga, do confronto, do afastamento. Tem alguma coisa acontecendo. No meu caso, eu fazia duas coisas. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Ou eu surtava emocionalmente, surtava no sentido de desequilibrava o meu emocional, porque eu estava me sentindo atacada, então se eu me sinto atacada, meu Deus, o mundo vai acabar, então eu preciso atacar também. Aí vem o surto emocional. Ou eu fugia, né? Luta ou fuga. Ou você ataca ou você foge. O que é fugir? Tá acontecendo um conflito aí, o que a criança faz? A criança que há em você, ela quer ir embora, ela quer, ó, vou embora, não quero mais saber desse relacionamento. E aí você foge, aí você não resolve. Quando você não resolve, mesmo que você termine com esse parceiro agora, você vai para um outro relacionamento, mas a história vai ser a mesma, porque o corpo emocional, você conscientemente está reagindo com base no que sentiu, o seu corpo está sentindo o que você sentiu. E mesmo que você não tenha consciência de que, estou agindo da mesma forma, você está agindo da mesma forma, ou lutando ou fugindo. Por isso que o resultado é o mesmo. Acontece a briga, acontece o afastamento, acontece o outro tentando entender o que realmente fez a você. Mas só você inconscientemente sabe o que fizeram a você e continua trazendo isso para o presente. Pronto, identificou o padrão, vai mudar o padrão agora, que é durante a briga. Parar com isso, hein? Parar de reagir da mesma forma. Como assim, Karine? Se você reagir de uma forma, você vai agir de uma forma diferente para que essa forma surta um efeito. Poxa, eu tentei agir diferente, mas não deu certo agora. Lembra que lutar ou fugir não são caminhos, os melhores caminhos a se tomar, tá? Se você tá lutando demais, lutando, né, no sentido de brigar, de querer debater com o outro, não tá dando certo, e claro, não vai dar certo, e tá fugindo demais, não vai dar certo, você vai ter que tomar um outro caminho. O que foi, no meu caso, o caminho que eu fiz? Talvez a forma que eu dei aqui não seja a mesma forma para você, mas você vai testar. No meu caso, foi passar a ser mais vulnerável. Ser mais vulnerável é dizer o que eu preciso, sem medo. Porque quando a gente tem medo, ao invés da gente dizer assim, amor, dirige o carro mais devagar, eu tô com um pouco de medo. Olha só, essa é uma comunicação feminina que não ataca, que tá no seu centro. A comunicação masculina é, por que você tá correndo desse jeito? Você tá achando que esse é doido, tá querendo matar a gente? É um tipo de comunicação que ataca, por mais que você tenha dado risada agora e achado isso normal. Entenda que não tem uma coerência, não tem coerência com o que o outro vai receber. Se você falar como você se sente dentro do relacionamento, é muito mais diferente do que dizer sobre o outro. Eu não quero saber do outro, eu não quero saber como ele tá fazendo, se ele tá correndo mais rápido, se ele tá a 180 por hora numa estrada em que a gente tá voltando num caminho que a gente nunca tinha passado. Não importa. O que importa é como eu estou me sentindo, como eu posso trazer aquilo pra ele, sendo que ele perceba como eu estou percebendo aquela situação. E não como eu estou mostrando pra ele o quanto ele está errado naquela situação. Porque se um homem ele está no seu masculino, ele não quer ouvir de você, mulher, o quanto você percebe que ele está sendo errado. O quanto você acha que ele é errado. Porque ele vai ver você, porque você é uma figura de autoridade pra ele. Vai ver você como uma mulher que tá querendo mandar nele, que não acredita nele, que não confia nele. E a gente precisa trazer essa confiança pro homem para que ele também nos traz essa confiança de volta, né? É uma colaboração ali dos dois. Se eu confio nele, ele vai confiar em mim também. Confiando em mim, ele vai até perguntar em algum momento se eu tô me sentindo segura ou não, se tá tudo bem pra mim ou não aquela situação, tá? Então vai ser uma troca ali. Outra coisa, vamos para o próximo aqui. Investigando o que causa a repetição. Eu anotei tudo aqui porque eu queria que esse vídeo fosse longo mesmo. Então agora você vai investigar o que causa a repetição do padrão. No meu caso era o masculino. O meu polo masculino estava em desequilíbrio. Eu sei que tem gente que não acredita nisso, mas se você não acredita, esse vídeo não vai fazer efeito nenhum pra você, porque faz efeito aquilo que a gente acredita. Se você não acredita e tá aqui nesse vídeo só pra se fazer acreditar que o masculino e o feminino existem, que tem uma real interferência, uma real ali acontecendo da situação do homem com a mulher, você não vai ter resultado nenhum, porque ele vai ter resultado naquilo que você acredita. E assim é pra tudo na nossa vida. Se você vai fazer um vision board, que é o quadro dos sonhos, ou então fazer
como chama aquela coisa de final de ano que pula ondinha? Eu não sei, mas se você vai fazer a manipulação de energia acreditando que aquilo não vai funcionar, aquilo não vai funcionar pra você, então não caia nessa. Se você tá olhando esse vídeo aqui e acredita que isso não funciona, nem precisa continuar esse vídeo, tá? Agora aqui, investigando, voltando, investigando o que causa repetição. No meu caso, como eu falei pra você, é o masculino em desequilíbrio, né? O meu lado masculino estava em desequilíbrio. Estava em desequilíbrio é o que que é? Acima ou abaixo demais. As mulheres que estão no masculino, que não tem ali nenhuma força masculina dentro delas, integrada dentro delas, é, tem essa parte de ficar em desequilíbrio pra cima, né, que é o excesso, tá mandando demais, controlando demais, atacando demais, ou pra baixo ela não tem força nenhuma pra se defender. Ela tá no yang, yin dela muito forte, no no feminino dela muito forte e não tem o equilíbrio do outro lado ali. Ou seja, vai ser aquela mulher mais passiva, aquela mulher que aceita tudo de todos, aquela mulher que não sabe colocar limites, mulheres normalmente que se envolvem com parceiros narcisistas, tá? Então, observa em qual lado você está, para que assim você identifique com o que que eu vou me relacionar aqui, com o que que eu tô me relacionando aqui. É com narcisista? É com homem que faz isso comigo? Já sei, tô tendo briga demais, vou ter que equilibrar meu lado masculino, tá desequilibrado demais. No meu caso era isso. Então, investigando o que causa o padrão, a repetição de padrão, o problema no seu relacionamento. Poxa, cara, já repeti várias vezes o mesmo problema. Vai começar a investigar em você. Eu vou te ajudar a investigar em você, para que assim você consiga mudar, tá? No meu caso foi isso. No seu, você vai anotar o que que acontece em você toda vez. Traga, gente, traga muita responsabilidade para vocês, porque assim quando vocês trouxerem responsabilidade para vocês, vocês vão conseguir mudar. Até gaguejei aqui de emoção para te ajudar a mudar de verdade, tá? Então, no meu caso, foi esse lado masculino em evidência, em excesso, em desequilíbrio. E aí, isso refletia no meu relacionamento, porque a mulher que tá no seu feminino é a mulher acolhedora, receptiva, mesmo que ela não concorde com o parceiro dela 100%, ela vai receber aquela informação dele. Então, que você consiga cada vez mais trazer isso pro seu relacionamento, identificou o padrão, identificou o que causa a repetição do padrão, o problema no relacionamento acontecendo, você vai mudar. Agir para mudar. Agir internamente. Se só age aqui, ó, por fora, só a ação com a intenção, mas a real intenção por dentro não é verdadeira, por exemplo, aquela pessoa que tem a comunicação passiva-agressiva, ou seja, ao invés de você atacar de forma grosseira, gritando com ele, agora você baixou o tom de voz e tá atacando de uma forma num tom mais leve. Você acha que vai ter efeito? Não vai ter efeito, não. Vai ser o mesmo efeito que você tem tido aí durante todo o tempo no seu relacionamento. Por quê? A real intenção não mudou. A intenção verdadeira que você tem dentro de você e a percepção que você tem sobre o outro, seja de autoridade ou não, que é por isso que você quer rebater, não mudou. Então, se você não muda a intenção e a interpretação que você tem sobre ele, mesmo que você mude o tom de voz para falar com ele, por isso que tem mulheres que falam assim: ah, mas eu falei com tom de voz baixo, e mesmo assim ele se sentiu atingido, porque a intenção está sendo a mesma. O outro sente a sua energia. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Não tem diferença de quem você é e do outro é, não, tá? Não tem diferença, não. Eu não vou falar agora sobre isso, mas depois a gente fala melhor, porque é um assunto mais profundo pra vocês. Não tem distinção, diferença de quem o outro é e de quem você é. Se você não muda de verdade, o que você tá sentindo por dentro vai ser recebido pelo outro. E por melhor que seja sua intenção, aquilo não vai surgir um bom efeito. Vamos lá agora. Essa parte aqui é muito boa porque você identificou a repetição. Identificou a repetição, identificou o que está causando o gatilho que causa para você explodir ou tentar fugir. E agora você vai identificar suas crenças. Quais crenças você tem? Quais crenças você tem? O que que você acredita sobre a vida? O que que você acredita sobre relacionamento? O que que você acredita sobre o mundo? O que que você acredita sobre você? Porque tudo isso vai ter um impacto na sua vida. Por exemplo, eu acreditava, mas eu não sabia que acreditava, que todo homem não presta. Enquanto você acreditar que todo homem não presta, só vai aparecer homem que não presta na sua vida. E mesmo que apareça um bom homem na sua vida, a sua crença, ela vai ser tão forte sobre esse homem que você vai fazer com que ele não preste pra você. Por melhor que ele seja, por mais carinhoso que ele seja, por mais amoroso que ele seja, você vai estar numa mentalidade tão escassa e tão negativa sobre o homem, sobre o relacionamento, que você vai fazer com que ele não preste pra você. De forma prática, como é que isso acontece? Ele mandou uma mensagem durante o dia, só uma. Nossa, que saco, hein? Me mandou só uma mensagem. Como ele pode mandar só uma mensagem pra mim? Ele te deu um presente simples no dia do seu aniversário.
caramba, só esse presente aqui, esse presente desse jeito, ele poderia ter me dado mais, né? Poxa, ele tá trabalhando. Por que que ele não me deu algo melhor? Mas o cara tá fazendo tudo em outras áreas pra você. E aí você começa a focar em coisas pequenas que vão te fazer trazer um problema pra esse homem, porque o problema está em você. Lembra da crença? Homem não presta. Se o homem não presta, nada dele vai prestar. Não vai prestar o carinho que ele te dá, não vai prestar a atenção que ele te dá, não vai prestar o presente que ele te dá. Nada que ele fizer vai prestar pra você. Porque internamente você acredita que homem não presta. Como que eu vou identificar que o homem não presta? Lembra lá da vivência com quem você viveu? Como era o tratamento da mulher com os homens ao seu redor? O que que essa mulher dizia pra você? As mulheres que conviviam com você diziam pra você? Vai anotar agora. Você vai anotar agora. Porque assim você vai saber de onde vêm as ações que você tem hoje, as referências que você tem sobre o homem hoje. Então, se você hoje tem uma referência de homem não presta da sua infância, é bem provável que você esteja tratando seu parceiro como um homem que não presta, mesmo que ele não seja um homem que não preste pra você, tá? E aí, quando você acredita nisso, você age com base na escassez. Tá pouco, não presta. Tem que fazer mais pra prestar. Tem que ser incrível, tem que ser o máximo pra prestar. Tem que fazer assim, ó, tem que me dar Deus e o mundo pra prestar. Ele tem que ser o incrível, o master, o super pra prestar na minha vida. Então, mulher, observa sobre isso, observa muito. Porque talvez o cara que tá ao seu lado seja um cara super bom, super incrível, que te valoriza de verdade. E você tá olhando ele com base nas suas crenças ou no que foi passado pra você, tá? Vamos ao próximo agora. E agora, pra finalizar o vídeo, esse vídeo vai ficar longo, né? Vai dar uns quase 30 minutos aí. O último agora, identificou a crença? Vai voltar lá no outro que eu passei pra você. Poxa, se eu identifiquei essa crença aqui de que homem não presta, ou de que a mulher, pra ser feliz no relacionamento, ela tem que ser bancada pelo homem, né? Ela não pode ter uma independência financeira, ou que o homem que ama de verdade, ele dá flores toda semana. Toda semana um homem que ama de verdade dá flores todo mês, né? Toda semana é exagero, né? Vamos colocar todo mês que fica mais tangível a coisa, mais normal aí dos homens. Então, se você acredita que pra ele prestar, pra ele ser um homem eficiente na sua vida, ele tem que se desdobrar por você, meu amor, vai ser assim com todo mundo. Com todo mundo. E uma mulher, pra ser amada da forma que você vê aí das mulheres sendo amadas no Instagram, você acha que ela entrega pouco no relacionamento? Você acha que ela entrega o mínimo no relacionamento só se ela tiver com um homem com autoestima muito baixa? Porque se ele for um homem que tem autoestima alta, e ele for um homem que se ama de verdade, ele não vai aceitar o mínimo do outro, não. E não é aceitar no sentido de eu não aceito isso de você, ou você me entrega pouco. Não, ele sabe que ele vai estar ao lado de uma mulher que entrega muito pra ele, porque ela sabe que o que ela der pra ele vai voltar pra ela também. E aí você sai da postura de só receber, só quero receber e o outro só tem que dar. Então, quando você começa a se colocar nesse lugar de tenho que dar também, porque dando que eu vou receber é dando que se recebe, isso é muito uma verdade, você sai desse lugar de é ele quem tem que fazer tudo por mim, tá? Então, vamos finalizar esse vídeo de hoje. Espero que tenha feito muito sentido pra você. Eu quero cada vez mais trazer mais vídeos longos aqui pra você, com muita consciência, com muito amor, com muito carinho, e que você tenha tido vários insights aqui ao longo desse vídeo pra você conseguir mudar a sua situação. Não sei se você tá num relacionamento ou não, se você tá sozinha ou não, mas que com esse vídeo você consiga realmente ter tido uma clareza pra mudar alguns pontos que faltam em você. Lembra, você não é isso que você pensa sobre você lá do início do vídeo. Insegura, medrosa, ciumenta, sem coragem. Sem nada disso. Você é a versão mais próspera, mais abundante, mas você escolhe ser. Olha pra outra, deixa pra trás e começa a ser a sua nova versão todos os dias. E aí você vai parar de olhar circunstâncias, você vai parar de olhar o ambiente, você vai parar de olhar o problema das pessoas, só vai focar no que importa pra você, que é ter uma vida plena, feliz, amando alguém, sendo amada e prosperando muito na vida das pessoas. Que você consiga muito fazer isso na sua vida depois desse vídeo aqui e que o amor divino te preencha para que você possa preencher a vida de outras pessoas também, tá? Beijo, gente. Coloque em prática, vai fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. É o que eu sempre falo. Se você não me acompanha no Instagram, vai lá no Karine Silva, com 2 Is e 2 A. E eu também tenho um canal no Spotify, mas tá tudo o link aqui no meu YouTube, tá? Perdoem os gaguejos, foquem na mensagem, foquem na ideia que eu quero passar aqui pra vocês, porque eu quero muito que vocês mudem a vida e o relacionamento de vocês, tá? Grande beijo, até mais!